Ele é tão precioso, tão maravilhoso que, por mais que tenha sido um dia difícil, essa noite Deus está te dando uma oportunidade de você renovar a sua mente, renovar o seu coração, renovar as suas esperanças. Esperanças nele, naquilo que ele te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir. Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a tua vida? Quantas ainda estão no campo do sobrenatural aguardando o cumprimento? Eu quero te dizer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que engane. Deus não faz nada mais ou menos. Tudo aquilo que ele faz com excelência, ele faz com sabedoria, ele faz com graça, com amor, com justiça. E tudo isso Deus tem para a minha e para a sua vida. Talvez você vai me dizer, pastora, tive um dia tão difícil. Não sei nem como eu estou aqui até agora. Eu sei. Ele te segurou pelas tuas mãos. Não somente você, como toda a tua casa. Deus, ele não perdeu o controle, meu querido e minha querida. Não perdeu e nunca vai perder. O controle de Deus, o governo de Deus, ele é eterno sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todo o universo. Amém? Ele é eterno. Então, antes de nós começarmos essa live, esse culto preparado por Deus, eu quero pedir para você compartilhar com alguém, deixar o seu like, porque nós vamos começar a liberar os oráculos do céu. E mais pessoas precisam receber. Essa é uma noite, eu creio, de milagres. Por que eu digo isso? Porque nós estamos reunidos no nome dele. E onde o nome dele está sendo declarado, nada, absolutamente nada, pode permanecer da mesma forma. Não há permissão para permanecer da mesma forma. Uma vez que o nome de Jesus está sendo declarado, nada permanece igual. Amém? Então entre nessa live já com esse coração, com essa certeza, com essa disposição, que a palavra, o sopro de Deus estará sendo liberado na sua vida. Onde você estiver, ele vai te alcançar. Não importa se você me ouve num carro, na rua, dentro de uma casa, no trabalho, não importa. O que importa é a palavra que estará sendo liberada, é o espírito da palavra que estará sendo liberada para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Por isso, meu querido e minha querida, já se coloque em espírito de adoração. Porque ele merece toda a nossa atenção e toda a nossa adoração nessa noite e em todos os dias da nossa vida. Nós talvez não começamos o nosso dia com ele. Eu não sei como você começou o seu dia. Se você já começou como Marta ou como Maria, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é com ele que você vai terminar esse dia, é com a palavra dele, é com a direção dele, e se você ficar com... Porque a palavra de Deus, o ruá de Deus, ele estará sendo liberado sobre você nessa noite. Então, meu querido e minha querida, se eu fosse você... meu Deus, eu deixaria de fazer o que eu estou fazendo, eu fecharia os meus olhos agora e eu começaria a pedir ao Senhor que Ele venha falar comigo. Peça a Ele, Pai, fala comigo nessa noite. Eu não estou nessa live por um acaso, eu sei que o Senhor me trouxe aqui, eu não atendi o chamado da pastora por um acaso. O Senhor me fez permanecer viva e vivo neste dia até esse momento para que eu possa receber da Tua palavra, para que eu possa ser ativada e ativado no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar na sua vida nessa noite de uma forma diferente. A única mulher da história que tocou nele de uma forma diferente foi curada, foi sarada, porque dele saiu virtudes. E se você tocar nele nessa noite, minha querida, meu querido, vai sair virtude, porque ele está presente através da sua palavra. Nada mudou, nada mudou.
Tá certo, você vai me falar, mas ele estava caminhando e ela tocou nele, mas o mesmo Deus está aqui hoje. O mesmo Deus, a única diferença é que ele estava encarnado e agora ele está em espírito, mas nós podemos tocá-lo da mesma forma e ele vai liberar poder sobre a nossa vida da mesma forma, dependendo da nossa fé. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela teve fé para tocá-lo de uma forma especial. Ele mesmo disse: alguém me tocou, e ele sabia que foi de uma forma especial. Eu quero te dizer, você não vai tocar nele nessa noite se você não dar atenção a ele, se você não der prioridade a ele, se você não colocar os seus ouvidos para ouvir a palavra dele, se você não colocar os seus olhos nele, o seu coração, a sua mente, você não vai conseguir tocá-lo. Não, porque ele é especial, ele é santo, ele é bendito. Ele quer que você se posicione nessa noite, para que você possa tocá-lo com graça, para que ele possa liberar a virtude da cura. Qual é a necessidade que você tem nessa noite? Eu oro para que a sua primeira necessidade seja a necessidade de ter a presença dele contigo. Eu oro para que a sua necessidade nessa noite seja sentir o coração dele, seja descobrir o que ele está pensando, que a sua maior necessidade nessa noite seja ouvir o Espírito Santo falando com você. Meu Deus, eu e você não sabemos se estaremos vivos daqui a pouquinho. Nós não sabemos. Por isso, esse momento em que você está parando para vir aqui é muito, muito importante. É muito especial. Nada pode ocupar esse lugar do Rei dos Reis na sua vida. E por que eu te digo isso? Porque a palavra dele estará sendo liberada. E essa palavra, ela merece toda a honra, toda a adoração. É a palavra, é o Espírito, é o Ruá de Deus que estará sendo liberado sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, para o que você está fazendo, vamos orar? Vamos orar ao Espírito Santo em nome de Jesus. Quero dar boa noite para a Ângela, seja bem-vinda, minha querida. Vamos orar, vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração, levanta uma das mãos ao alto. Minha querida, meu querido, tem gente que tem preguiça de levantar as mãos para os céus. Você acredita? A gente, quando está na igreja, a gente pede, querido, levanta as suas mãos para adorá-lo. É um sinal de adoração, é um sinal de rendição. A pessoa não tem uma atitude. Meu Deus. Depois, quando está em necessidade, quando está sofrendo, fica clamando, clama para um Deus que a pessoa nem é disposta a render uma adoração dessa forma. Então, minha querida, meu querido, levante as suas mãos, coloque uma mão no seu coração e diga: Pai, obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Muito obrigada, porque as tuas mãos me conduziram nessa jornada, nesse dia. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel em todos os seus caminhos, em todos eles. Pai, nessa noite, diga para Ele com todas as forças do seu coração, diga: Pai, eu estou aqui para ouvir a sua voz. Eu não estou aqui para receber da pastora. Não há nada que ela possa me dar. Não há nada humano que possa trazer alguma coisa para minha vida. Não. O que vai trazer mudança, o que vai trazer transformação é o ruá de Deus, é o vento de Deus soprando sobre você. Por isso, Pai, nós te damos o lugar de honra nesta reunião, Pai, assim como nós damos nas nossas vidas o lugar de honra. Senhor, fala conosco, fala com as tuas filhas, com os teus filhos, fala com os teus servos. Eu quero nessa noite me colocar na mesma posição em que Samuel um dia respondeu ao Senhor: fala que o teu servo ouve. E é assim que nós nos colocamos diante de ti nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque a tua serva ouve, o teu servo ouve. Nós estamos aqui para te ouvir, Pai. Estamos aqui
para receber, Pai, um maná fresco do céu. Estamos aqui para receber os desenhos do céu, para entender as tuas movimentações nesse tempo. Estamos aqui, Senhor, porque queremos conectar, alinhar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração ao seu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Em nome de Jesus, então já deu o seu amém. Escreve aí, amém. Sinal de que você concorda, sinal de que você acredita que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus está presente nessa reunião. Ah, meu Deus, onde você está é um portal, minha querida. É um portal, meu querido. Você, com a sua expectativa, com o seu coração nele, está abrindo um portal para que o céu se manifeste na sua vida, na sua circunstância. Amém? Então não fique calada, comece a glorificar o nome de Jesus, comece a dar a Ele o espaço que Ele merece, aí na sua casa, na sua vida, no ambiente que você está, amém? Em nome de Jesus. E eu já quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 11, no verso 3, amém? Eu vou dar um minutinho para você abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus. Hebreus 11, verso 3. Aleluias, aleluias. Olha, durante a palavra, se algo falar muito forte com você, faça como se você estivesse na igreja. Dá um glória a Deus bem grande, escrevendo no chat, glória a Deus, aleluias, amém. Mostra para o Espírito Santo que você está conectado nesse mesmo Espírito, amém? Em nome de Jesus, porque essa palavra vai falar poderosamente com a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda, Aninha, que bom ter vocês aqui conosco, aleluias. Eu oro para que mais e mais pessoas possam chegar, por isso compartilhe essa live, nós vamos começar a liberar os oráculos dos céus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos começar? Tá preparada? Então receba o que o Senhor tem para te dizer essa noite. Hebreus 11, 3. Olha o que diz a palavra. Pela fé, aleluias, pela fé entendemos que o universo ele foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que foi criado não pelo que se vê, não pelo que se é aparente. Amém? Não foi criado por aquilo que é visível. Começa a pegar o mistério nessa noite, que o fogo do Espírito já começa a te alcançar aí onde você está. Pela fé nós entendemos que o Espírito foi criado pela palavra, de maneira que aquilo que se vê não foi criado do que é aparente. Olha, tudo o que foi criado a partir de algo que não é visível. Tá pegando o mistério? Tudo que foi criado. Veja o que diz Salmos 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos céus e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Fala para mim, escreve aí no chat, pelo sopro da boca de Deus. Pelo sopro, você precisa guardar isso na sua mente, no seu coração. Todos os exércitos dos céus foram criados pelo sopro da boca do Senhor. Então aqui em Salmos 33, 6, o que a palavra está nos revelando? Que o vento, o sopro, o ruá de Deus, ele começa agindo na criação como um agente criador. Ele se manifesta como um agente criador. Amém? O primeiro vento do Espírito, aleluias, é visto justamente no ato da criação. Entende? Tudo começou com vento. Com vento. Gênesis 1:2 diz: o Espírito de Deus, o ruá de Deus, pairava sobre as águas, e a partir do verso 3, Deus começa a soprar. Deus começa a soprar, assim como Ele começa a soprar sobre a sua vida agora. Deus começou a soprar, e através do sopro, através das suas palavras, tudo começou a criar forma. É o que está dizendo Salmos 33, 6, que pelo sopro da sua boca, todo o exército dos céus foram criados.
Tudo foi criado. Então, o invisível, ele se tornou visível, criou forma pelo sopro do Espírito. Pelo sopro. Você consegue imaginar o poder desse sopro? Todos os desenhos dos céus, todos os planos que estavam na mente, no coração de Deus, se manifestou através do ruá, através do sopro do Espírito. O sopro que saiu dele criou todas as coisas. Isso demonstra claramente que o Espírito, ele é iniciador de novos começos, de novos ciclos. Qual começo você quer viver na sua vida? Diga ao Espírito, Espírito, começa dizendo nessa noite, Espírito Santo, sopra novos começos, novos ciclos na minha vida. Amém? Ele tem esse poder de mudar a sua vida 360 graus. Ele tem, basta um sopro do Espírito. Por isso, na criação, ele se mostra como um agente iniciador de novos começos, um agente criador. Ele criou tudo através do seu sopro. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, você vai ver a Trindade trabalhando em conjunto na formação do homem. E o que Deus faz? A palavra diz, Deus formou o homem do pó da terra, mas logo em seguida, o que trouxe vida foi o fôlego, foi o sopro que Deus soprou nas narinas do homem. O sopro do Espírito deu vida. Amém? Deu vida, ligou diretamente o vento que estava saindo da boca de Deus com o encontro do pó da carne, do pó que se formou carne, ligou diretamente a vida naquele ser. Aleluia! Você está conseguindo entender, minha querida, meu querido? Quando Deus diz na sua palavra, profetiza, o ruá de Deus sai. Quando você profetiza a palavra, o mesmo ato criador que estava no início continua agindo através da sua palavra, porque a palavra é a palavra dele, a palavra é espírito e vida. Então, quando você profetiza, ele diz profetiza, mas para você profetizar, você precisa conhecer. Amém? Você precisa conhecer. Uma outra forma que o vento do Espírito age é como um agente de vivificação. Lá no Éden, lá na criação, ele agiu, como um espírito que deu vida. Agora, em Ezequiel 37, ele agiu como um agente de vivificação. O que é na sua vida que está precisando ser ressuscitado? O que é que está precisando? O Espírito Santo é o agente da vivificação. Ezequiel 37, verso 9 e 10, vai falar: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem, profetiza ao Espírito e dize ao Espírito, assim diz o Senhor. Oh meu Deus, ainda esses dias pregamos sobre o diz de Deus, não é? Quando Deus diz, aleluias, dize ao Espírito, profetiza e diz ao Espírito, vem dos quatro cantos, ou seja, vem de todas as direções, porque ele está em todos os lugares. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam, O que é que precisa de um sopro de vivificação na sua vida? Ah, meu Deus, aonde você tem colocado o seu olhar? Onde você tem colocado a sua esperança? Seria em outra coisa? Seria em outra pessoa que não seja o Espírito Santo, que é o único que tem o poder de vivificar? Onde você tem colocado o seu ouvido? O que você tem ouvido? É a voz dele falando para você, essa é a rota? Ou você tem dado ouvido para outras vozes? O que o Espírito quer vivificar em você, você sabe? Você tem conversado com ele para saber? Para que você possa profetizar e dizer, sopra Espírito, o seu ruá, o ruá Elohim, o Espírito de Deus. Amém? Esse é o mesmo sopro divino
de Gênesis 2:7, quando Deus ele sopra o fôlego de vida em Adão. E o Espírito Santo age ali como um vento de Deus, né? O Espírito age ali como um vento vivificador. Amém? Trazendo vida, vida. Ou seja, o Espírito, ele soprou. Ali em Ezequiel, ele soprou sobre os ossos secos. E o poder transformador que tanto eu e você almejamos, ele trouxe vida onde havia morte. Ele trouxe renovação onde havia plena desolação. O sopro, o espírito, o poder. Por isso comecei essa live falando para você que eu ia falar sobre o maior poder do universo. O espírito, o sopro do Espírito de Deus, que criou todas as coisas. É claro que a gente vai ver também o sopro, o vento do Espírito agindo como agente de juízo. Pastor, isso é possível? É. O vento do Espírito, ele age também nas nossas vidas como agente de juízo. Isaías, anota aí para mim. Isaías 41:16. Olha o que Deus fala através de Isaías. Tu os padejarás, e o vento, qual vento? O sopro de Deus. O vento, ruá de Deus, e o vento os levará, o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. Falando de um vento que vem para trazer juízo, redemoinho, um vento que vem para espalhar, muito forte isso. Jeremias 4, 11, 12 diz de um vento abrasador usado para julgar Israel dos seus pecados. Ou seja, o vento de Deus, ele vem tanto para dispersar os inimigos, como está dizendo em Isaías 41, e executar juízo, como também para trazer o julgamento sobre o pecado. E o julgamento sobre o pecado fala de um vento abrasador que traz purificação. Misericórdia. E esse vento vem forte, ele remove tudo aquilo que não está alinhado, né, com a vontade de Deus. Agora, esse vento, ele também age como um sinal, né? Ele vem como a presença de Deus, como poder e presença. Se você olhar em Êxodo 14:21, você vai ver o vento de Deus, o sopro de Deus abrindo o Mar Vermelho, abrindo a presença ali junto com Moisés, junto com Israel, e o sopro, a palavra diz, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Oh, glória! Mas quem fez retirar o mar, quem fez o mar se abrir, foi um vento forte, oriental, que se tornou, que fez com que o mar ele se tornasse terra seca. Não, minha querida, meu querido, você não está entendendo. A gente pensa no cajado, a gente pensa na palavra de Moisés, mas nós esquecemos do vento forte que abriu o Mar Vermelho. É o vento de Deus, é o sopro de Deus. Amém? É o sopro de Deus, um vento oriental que veio. Isso mostra que Deus, ele usa o vento para conduzir o seu povo quando eles estão também em momentos cruciais. Deus sopra sobre aquela situação, Deus sopra sobre aquela pessoa. Por que eu sei disso? Porque ele soprou sobre o mar. No mar era uma situação de urgência. Quando o vento forte sopra e o mar se abre. Ele soprando sobre os ossos secos é uma situação de vivificação. Você vê o Espírito se movimentando em todas as direções? Não é lindo isso? 1 Reis 19, versos 11 e 12, a palavra diz: falando do profeta Elias, desculpa, o profeta Elias, a palavra diz: o Senhor passou e um grande e forte vento fendia os montes. Meu Deus, olha o poder desse vento. Fendia os montes e quebrava as penhas. Porém, o Senhor não estava no vento, o vento passou. A presença de Deus foi tão forte que aquele vento, ele passou fortemente, né? Quebrando ali, quebrando fendendo os montes, quebrando as penhas. Isso mostra
que Deus, às vezes a gente espera, meu querido e minha querida, que Deus faça algum barulho, não é? Mas nem sempre Deus, ele fala por meio de uma demonstração grandiosa de poder. Não. Muitas vezes ele vai se comunicar comigo e com você, ele vai falar ao nosso coração, no silêncio, na calma, na tranquilidade, quando você aquieta o seu coração. Lembra quando ele disse: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? É quando você aquieta. Muitas vezes ele vem dessa forma, no sussurro. João 3,8, olha o que João nos revela. O vento, ele sopra onde quer, ouves a sua voz, você consegue ouvir o barulho do vento, amém? Mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele. Esse versículo destaca a soberania e a liberdade do Espírito Santo de se mover em todas as direções, em todas elas. Olha, ele não é limitado pela caixinha da nossa mente, pelo nosso pensamento pequeno. Ele não é limitado pelo pelo pouco entendimento que nós temos. Ele não é limitado pelos nossos desejos, não. Ele age conforme ele quer, de acordo com o que ele quer. Amém? De acordo com o que ele quer. Olha como ele interfere na vida de uma pessoa ou de um grupo. Eu quero que você abra comigo Atos 16, versos 6 a 10. Abre a interferência direta do Espírito Santo. Paulo e a sua equipe, eles foram impedidos pelo Espírito de pregar em algumas regiões, mas em outras eles foram direcionados. Se você ler Atos 16, de 8 a 10, não, de 6 a 10, você vai ver isso. O próprio Espírito impedindo a movimentação de Paulo junto com a sua equipe. Aleluias. E assim como o vento, ele muda de direção, amém? Como o vento muda de direção, o Espírito, o vento do Espírito, ele guia o crente, ele guia aquele que tem fé, ele guia os filhos de Deus de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. E por que isso é importante, pastora? Além de tudo que eu já disse. Porque quando você começa a ter um relacionamento muito íntimo com ele, ele vai revelar pelo menos 4 coisas para você. Anota aí, por favor. Hora perfeita, ocasião, dia e estação. Hora perfeita, ocasião, dia e estação. Você já desejou saber qual era a hora perfeita de agir? Você já desejou saber se a ocasião era propícia? Ou você já desejou saber se naquele dia você deveria agir ou esperar? E qual era a estação que Deus tinha para você? Pois é, esse é o Espírito Santo de Deus agindo, soprando na nossa vida. Esse é o Espírito. O vento do Espírito, ele não apenas simboliza poder. Lembre-se sempre disso. Ele simboliza também movimento. Ele sopra em todas as direções. De algum lado, ele está soprando sobre a tua vida nessa noite. De algum lado. Eu não sei o que é que ele está fazendo agora, mas algo ele está fazendo. Você crê? Algo ele está fazendo, algo ele está tocando, algo ele está soprando, algo ele está tirando da sua vida, algo ele está colocando na sua vida. Há portas que ele está fechando, há portas que ele está abrindo, há familiar que ele está tocando, algo ele está fazendo, porque ele não é um Deus morto, ele não é um Deus parado, ele é um Deus que se movimenta, ele é um Deus que se movimenta para confirmar a sua palavra. Amém? A palavra, o davar de Deus, ele é liberado. E quando ele é liberado, ele começa a se movimentar para se cumprir na sua vida, para se cumprir na sua cidade, na sua nação. Amém? Começa essa liberação. Há projetos que são desenhados desde o céu, pelo estrondo da voz, pelo som que sai do Deus eterno. Pelo som. É como o rugido de muitas águas.
É a voz do Senhor gerando movimento. Movimento. Ele é como as águas, né, que são postas em movimento pela operação do céu. Aleluias. O Espírito, ele se move e ele sopra na direção aonde ele deve soprar. Na direção onde ele deve soprar. Para quê? Para liberar os tempos e as estações de Deus. Meu Deus, essa movimentação do céu nós precisamos entender com a nossa mente sobrenatural. Os céus não param, os céus não dormem. Não, nós não podemos colocar o reino dos céus na nossa caixinha, na caixinha da nossa mente. Não podemos. Olha, um dia Deus me revelou uma palavra dizendo: somente aqueles que são levados pelo vento do meu espírito e pela voz que troveja do céu são autorizados para se moverem nas águas da sobrenaturalidade, aqueles que são levados pelo vento do Espírito. Por que você acha que Jesus falou conosco através da palavra? Andai no Espírito. Você entende o peso disso agora? Você entende o peso de que era andar no Espírito? É você entender a voz de Deus. A voz de Deus não para. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela não para. Ela está em movimento, a palavra sendo liberada. Essas palavras, escritas tantos anos, meu Deus, milhares de anos, elas estão se cumprindo porque elas estão em movimento. E as palavras que foram liberadas na tua vida, elas também estão em movimento, esperando o tempo oportuno para se cumprir. Agora ela não pode te pegar despreparada. Não. Quando ela vier, ela tem que pegar, ela tem que te encontrar, na verdade, totalmente preparada para o cumprimento dessa palavra. Porque o Espírito, ele continua soprando, a palavra continua sendo ativada. E vai chegar o momento que ela virá à existência. A minha pergunta é: você estará pronta? Você estará pronto? Essa é a pergunta do Senhor para a tua vida nessa noite. Aonde você tem colocado o seu interesse? Aonde você tem colocado os seus olhos? É naquilo que eu te prometi? Então você vai estar preparada. Você vai estar preparado. Somente aqueles que são levados pelo vento do Espírito e pela voz que troveja do céu são autorizados a se moverem nas águas da sobrenaturalidade. Nós precisamos discernir a direção onde o vento está soprando. Peraí, eu preciso prestar atenção, eu preciso ouvir. Muitos ouvidos estão bloqueados, muitos ouvidos estão cheios de coisas que não deveriam estar, recebendo palavras, recebendo informações, ouvindo coisas que não deveriam ouvir, ao invés de ouvir a direção do Espírito. De perceber a direção do vento, para que ele possa, para que a tua mente, o teu coração, ele possa entender a hora, a ocasião, o dia, a estação de Deus para a sua vida. E quando Deus diz, presta atenção, quando Deus diz, discerne a direção dos meus ventos, ele está te chamando para uma atenção, para prestar atenção à maneira com que ele está se movimentando na sua vida, com o que está acontecendo ao redor de você, com o que está acontecendo. Deus está pedindo nessa noite que você seja sensível ao Espírito Santo. Escreve assim: olha, Deus está me pedindo nessa noite para eu ser sensível ao Espírito Santo. Esse é o pedido de Deus para o teu coração nessa noite. O vento do Espírito, ele pode estar neste momento trazendo direção, ele pode estar trazendo renovação e até mesmo, preste atenção, o vento do Espírito, ele pode estar trazendo algum tipo de correção na sua vida. Algum tipo de correção. Então você precisa passar pela prova dando glória a Deus e passar pela prova, não permanecer nela. Amém? Não permanecer. Quando você discerne os ventos do Espírito, você vai perceber, você vai reconhecer que está havendo mudanças, que novos ciclos estão chegando, porque Ele é Deus de novidade de vida. Amém?
Ele é Deus de novidade, Ele não é Deus de coisas mortas, Ele não é Deus de coisas estacionadas, Ele não é Deus de inconsistências, não. Ele é Deus de novidade de vida, é de fé em fé e de glória em glória. De glória em glória. É assim que o Espírito se movimenta, é assim que Ele sopra sobre as nossas vidas. Amém? Eclesiastes 3:1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo no céu. Olha, há um tempo de semear, mas não se esqueça que há um tempo de colher. Há um tempo de descansar e há um tempo de avançar. Qual é a sua estação? Você olhando para a sua vida agora, que tempo é? Você está em um tempo específico de aprendizado, um tempo específico de preparação ou de colheita? Você já entrou no nível da colheita? Ah, porque ela vem. Ela vem. Se você passar pela prova dando glória a Deus, a colheita virá. Passará o tempo de semear, o tempo de colher vai chegar e o tempo de avançar também vai chegar. Amém? São estações proféticas, são dimensões e que o Espírito vai te levando. Então, identifica nessa noite qual é a estação que você está vivendo. Qual é? Lucas 12, 54 a 56, você vai ver Jesus, ele repreendendo pessoas por não saberem interpretar os sinais naturais. Olha isso. Qual é o sinal natural? O tempo. Amém? Jesus, ele ficou bravo. Ele repreendeu as pessoas por não saberem interpretar. Ele diz: vocês são hipócritas. Olha isso. Ei, mas Jesus é maravilhoso. Ele diz: vocês são hipócritas porque vocês sabem interpretar o aspecto da terra, você sabe interpretar o aspecto do céu, mas você não sabe interpretar os sinais do tempo. Por quê? Porque você não entende as movimentações, você não entende os sinais de Deus. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Hipócritas. Então, assim como Deus usou o vento para abrir o mar vermelho, assim como ele usou o vento para trazer codornizes para o deserto, ele está movendo as circunstâncias para prover você. Ele está movendo as circunstâncias para libertar você, para te curar, para te abençoar, para trazer a vida abundante que você sempre sonhou. Ele está usando o mesmo vento. Você que não está percebendo, minha querida, meu querido. Preste atenção. Preste atenção. Será que não tem muita distração na tua vida que não está te deixando perceber o movimento do Espírito? É preciso reconhecer a direção dos ventos. Para onde? Senhor, acorda de manhã, já começa perguntando: para onde o teu vento vai soprar hoje? Ah, eu quero estar acompanhando, eu não quero perder um segundo. Eu quero estar acompanhando, eu quero estar atento, eu quero estar vigilante para que eu possa alinhar a minha fé, as minhas ações ao vento do Espírito, aquilo que o Espírito está fazendo. Como eu te pergunto, como você vai alinhar a tua mente e o teu coração se você não conhecer o movimento, a forma que a palavra está se movimentando, o ruá de Deus, o sopro de Deus? Como? Olha, não tem nada estagnado no mundo espiritual. Se a tua vida está estagnada, está havendo alguma coisa que precisa ser conectada. Talvez basta você prestar atenção e as coisas começam a avançar, porque o mundo espiritual, ele não está estagnado. O Espírito também não para na sua estagnação e nem na minha. Ele não para. Amém? Ele não para. Ele continua soprando. E louvado seja Deus, você está aqui nessa noite, porque Ele continua insistindo em você. Ele continua insistindo em mim. Ele continua soprando, assim como Ele está soprando nessa noite. E você está recebendo. Agora, o que você vai fazer? Você vai ficar parado? Vai ficar parada na sua estagnação? Ou você vai se movimentar de acordo com o que a palavra está dizendo? Ele continua insistindo. O Espírito, ele clama: saia do lugar da complacência. Saia do lugar da estagnação. Deus, ele tem pressa no seu avanço. Por isso você tem que aprender rápido.
arrepende rápido, aprende rápido, se coloca à disposição dele rapidamente para que ele comece a te levar nesse avanço espiritual que vai refletir na sua vida física, material, amém? Para você se alinhar com os planos de Deus, você precisa rejeitar o consumismo. Opa, o conformismo e o consumismo também, amém? Fala, eu preciso... Não, fala não. Eu quero que você, por favor, escreva no chat. Eu preciso rejeitar o conformismo e buscar uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de paixão, uma vida cheia de ação, uma vida cheia de ação. Então hoje Deus está te pedindo que você ajuste as suas velas espirituais para que você comece a correr com o seu barco na direção correta. O que é ajustar as velas espirituais, pastora? Ajustar as suas atitudes, as suas prioridades, dar passos de fé. Amém? Agora, eu só quero te lembrar algo que é muito básico, mas muitas vezes a gente esquece. Prioridade fala de começo de todas as coisas. É o começo. Você entende isso? Tá pegando? Prioridade é o começo de todas as coisas. Então você começa ajustando as velas para você perceber para onde o vento está te levando, a partir do momento em que o começo de todas as coisas seja com ele. A partir do momento que a prioridade seja ele, entende? 1 Crônicas 12:32, a palavra diz que os filhos de Issacar, olha essa tribo, eles eram conhecidos por discernirem os tempos e saberem o que Israel deveria fazer. Olha que poderosa que foi essa tribo e o Espírito Santo se revelando, né? Revelando as movimentações, o que Israel deveria fazer a seguir. E é assim que Deus está chamando eu e você para esse nível de uma sabedoria prática, a sabedoria que vem do Espírito, o conhecimento que vem do Espírito, a fortaleza, a revelação, tudo que vem dele, para que você possa estar ciente da hora perfeita, do dia, da ocasião e da estação. Amém? Vamos falar um pouquinho de hora perfeita para a gente finalizar? Vamos lá. E é a hora perfeita. É aquilo que eu e você tanto almejamos. Saber agir no momento certo. Ai, que coisa linda. No momento exato. Não é? Deus, ele quer que você esteja em sintonia com o timing dele, com o tempo dele, nem se adiantando e nem se atrasando. É o tempo perfeito de Deus, o mesmo tempo perfeito que ele tem, onde ele se move, é o mesmo tempo perfeito para mim e para você. Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas na nossa vida. Se ele falar no seu coração hoje, não adie. Amém? Não adie. Não vai se adiantando e nem vai se atrasando. Vá no tempo perfeito de Deus. Vá no tempo. João 2,4 mostra que Jesus sabia. Você vai lembrar de João 2,4. É quando Jesus chega para sua mãe e fala assim: ainda não é a minha hora. Jesus conhecia o tempo perfeito para ele começar a agir. Amém? Tempo perfeito, a hora perfeita, né? O tempo exato. A ocasião é uma oportunidade divina nas nossas vidas. É uma oportunidade de vida. O vento, ele pode estar soprando para abrir portas que são oportunidades divinas. E talvez você não está percebendo que você está muito ocupado, muito ocupada. E ele está soprando. Mas, de repente, você não está percebendo. Sabe o que você vai perceber? As portas que fecham. Porque é mais fácil olhar para o problema do que para a solução. E aí você sabe que ele não fecha uma porta se ele não abrir uma gigante. Amém? A gente fala, ele não fecha uma janela se ele não abrir uma porta, né? Enfim, se nós estivermos muito focados naquilo que está acontecendo, naquela movimentação, em relação ao que está se fechando, ao que está se acabando, ao que deve ficar para trás, nós vamos perder a oportunidade divina. Ou seja, nós vamos perder a ocasião do Espírito de atuar nas nossas vidas e nós percebemos a atuação dele. Então nós temos que estar aproveitando as oportunidades que Deus apresenta. Amém? Efésios 5, 15 e 16 fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus.
Então nós temos que aproveitar o que Deus está fazendo agora, no hoje, amém? Tirar os olhos do amanhã. Nós temos a tendência, como ser humano, de olhar para o amanhã. Eu até postei uma palavra, né, uma frase esses dias falando: para de olhar para o futuro, porque a única coisa que você vai sentir é saudade do passado ou desgosto, dependendo do presente que você está criando. Amém? E o dia? O dia aponta para as tarefas diárias. O Espírito Santo, ele te movimenta também, né, através do seu sopro, nas palavras, nas tarefas diárias que surgem diante de você. Sempre tem algum propósito, cada dia tem um propósito. Salmos 118, 24, o que a palavra diz? Como cada dia tem um propósito, a palavra pede assim: olha, comece o seu dia se alegrando no Senhor. Comece e se movimente pelo Espírito. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Regozijemo-nos e alegremos nele. Em outras palavras, ele está dizendo: você não tem o amanhã, você tem o hoje, então se alegre. Independente de qualquer coisa, eu estou contigo, eu estou movimentando as águas, as coisas vão acontecer, nada vai ficar parado, eu só preciso que você caminhe comigo, não fique para trás, vá no meu tempo, no meu time, não se disperse com coisas que não fazem parte da vida. É isso que ele está pedindo. E a estação? A estação são os ciclos maiores de Deus. São os períodos em que ele realiza obras mais específicas em sua vida. E para discernir a estação, é preciso que nós colaboremos com Deus ao invés de lutar contra ele. Porque a gente tem dom para isso, de lutar contra as estações de Deus na nossa vida, principalmente se aquela estação for um processo. A gente se coloca contra, ao invés de nos colocarmos, né, a favor, de nós colaborarmos com Deus, não murmurando, não reclamando, e você conhece todo o que você precisa fazer quando você está numa estação de deserto, porque ela vai passar. As estações são períodos específicos, normalmente para Deus tratar conosco. Amém? Então, como eu posso, pastora, discernir com mais exatidão os ventos de Deus? Claro que tudo começa com sabedoria, com discernimento, com oração. Por isso, Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente, amém? Então, o Espírito Santo, olha, o poder criador de tudo, o poder vivificador, todo esse poder, ele está dentro de você. Então, peça para ele, começa a pedir agora, fala assim: olha, talvez eu já tenha pedido várias vezes para o Senhor abrir os meus olhos espirituais, mas talvez eu não tenha pedido com o mesmo entendimento que eu tenho agora. Então eu quero hoje pedir essa clareza, esse discernimento sobre a direção dos seus ventos, para onde o Senhor está soprando, para onde eu devo acompanhar, para onde eu devo ir, onde eu devo ficar. Então, quando você faz isso e você permanece atento e atenta, você vai começar a perceber os movimentos. Só que você não pode fazer uma oração dessa e se dispersar. Amém? Esquecer disso, não. Você precisa, como eu disse essa semana na escola profética, oração, ela tem que ser acompanhada de ação no ministério profético. Hoje você está num culto profético, você está num ambiente profético, então necessita que você comece a agir. Amém? Comece a agir. Peça ao Espírito Santo com entendimento para abrir os teus olhos. Fala: Senhor, eu quero ver os teus movimentos, para onde o Senhor vai soprar nessa estação, para onde o Senhor vai soprar nesse dia. Eu quero acompanhar, eu não posso ficar para trás. E eu não quero ficar para trás, eu não quero fazer a minha vontade imperfeita, não. Eu quero a sua. Amém? E estude a palavra com os olhos diferentes, porque você está estudando a palavra, é o ruá de Deus, é o sopro, é a palavra dele. Então você está estudando para que aquela palavra tome vida dentro de você e o ruá de Deus comece a sair da sua boca. Por isso que a palavra diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Você libera o sopro de Deus. Você está cheio da palavra, você está cheio do sopro, então você vai falar a palavra. E como o sopro de Deus, ele tem poder criador, aquilo que você liberar pela palavra vai ter que acontecer. Não tem como ser diferente. Amém? Não tem como ser diferente. Então esteja sensível ao Espírito Santo. Passa tempo em silêncio com ele. Passa tempo ouvindo a sua voz. Pastor, eu não ouço nada. Vai ouvir.
Se houver uma disposição, eu vou falar de novo. Se houver uma disposição sincera, verdadeira, você vai ouvir. E você vai começar a entender como ele opera. Amém? O vento do Espírito, como eu disse, ele nem sempre é impetuoso. Ele pode estar soprando ali muito baixinho, muito suavemente. O barulho do mundo não está deixando você ouvir. Não está deixando. As preocupações da vida. Olha, sobre preocupação, eu preciso te falar isso antes de nós terminarmos esse culto. Preste muita atenção. Você só deve, presta atenção, além da prioridade chamada Deus e sua palavra e o seu reino, você só deve ter duas preocupações. A primeira é se você vai viver com saúde. E a segunda, se você vai ficar doente. É só duas preocupações. Agora, se você viver com saúde, você não tem com que se preocupar. Não tem mais nada para você se preocupar. Se você estiver doente, você precisa se preocupar com duas coisas. Se você vai sarar, se você vai piorar. Se você sarar, você não precisa se preocupar com mais nada. Se você piorar, você precisa se preocupar com duas coisas. Se você vai morrer, amém? Se você vai morrer ou não. Se você morrer, você também precisa se preocupar com duas coisas. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se você for para o céu, tá tudo certo, você não tem que se preocupar com nada. Se você for para o inferno, tá tudo definitivamente perdido. Amém? Então, lembre-se disso. Além da palavra, além da presença que você precisa buscar, além dessa comida que você precisa comer, se preocupe com a sua saúde, em ser saudável. O restante, deixa que Deus vai trabalhar, deixa que Deus vai acrescentar. E observe os sinais e as circunstâncias. Observe, Deus, ele frequentemente usa as mudanças na nossa vida para nos mostrar o rumo que nós devemos tomar. Mudanças essas, vale dizer que muitas vezes nós resistimos, amém? Mas ele usa essas mudanças para nos mostrar. Então reflita, qual mudança está acontecendo na sua vida agora? Tem porta se abrindo? Tem porta se fechando? Qual é a direção do vento? Comece a perceber. Como eu disse, ele não para. A palavra, o Espírito, o sopro está em movimento. Amém? E estude com seriedade a palavra de Deus, porque não tem como discernir os ventos do Espírito sem conhecer a palavra, o Espírito da palavra. Amém? A Bíblia, ela é o maior guia para discernir a direção dos ventos de Deus. É o maior guia. Ela mostra os princípios imutáveis que podem ser aplicados a cada momento da sua vida, a cada momento. E no final de tudo, confie no processo. Amém? Confie. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Ou seja, mesmo que você não esteja entendendo tudo agora, confie no vento que Deus está soprando. Mesmo que os ventos pareçam confusos agora, lembre-se que Deus tem um plano. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Amém? Então, conclusão, meu querido e minha querida, desse culto, em nome de Jesus, eu oro para que ele tenha falado poderosamente com você, em nome de Jesus. Qual é a conclusão, pastora? Deus está te chamando para um nível mais profundo de sensibilidade e confiança na sua palavra. Ele quer que você discirna o vento e para onde ele está soprando, para que você possa verdadeiramente estar alinhado e alinhada com o propósito divino. Amém? Entender a hora, entender a ocasião, entender o dia e a estação é caminhar em obediência ao tempo de Deus. Aleluias. Com a certeza de que Ele está guiando cada passo que você está dando. Amém?
Então, esse é o momento. Escreve aí para mim no chat. Esse é o momento de ajustar as velas. Esse é o momento de ajustar as velas da sua vida ao vento do Espírito. Amém? Escreve aí, eu vou ajustar as minhas velas a partir de hoje. Eu vou ajustar as minhas velas. Quem vai ajustar as velas? Em nome de Jesus. Você vai, em nome de Jesus Cristo, ajustar as suas velas? Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja a sua palavra. Louvado seja, louvado seja. Obrigada, Senhor, pelo teu alimento. Obrigada pela tua direção. Oh, Deus querido, Deus amado, quanto amor. Pai, o teu amor nos constrange. O Senhor não desiste de nós, assim como o Senhor faz todos os dias. Hoje, mais uma vez, o Senhor veio chamar a nossa atenção para aquilo que realmente tem valor eterno, Senhor. E eu te louvo e eu te glorifico pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com a nossa vida. Pai, eu oro por cada um que ouviu essa oração, que ouviu essa palavra. Ah, Senhor, que ela venha dar frutos a 30, 60 e 100 por um na vida de cada um que me ouviu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que hoje seja um marco na vida do teu filho, da tua filha, um marco de transformação, um marco onde eles se movem daquilo que é natural para aquilo que é sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nós a ti sempre daremos toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo o sempre. Amém. Amém e amém. Abençoa, Paizinho, o sono de cada um. Dá um dia de amanhã glorioso, Pai, para os teus filhos, para as suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso. Eu estou impactada com essa palavra. Impossível nós não tomarmos uma atitude muito séria em relação à nossa fé, em relação ao nosso relacionamento com o Espírito, com o ruar de Deus, com o sopro de Deus. É impossível. Deus quer que você e eu possamos entender de uma vez por todas aquilo que Ele está querendo dizer, a forma que Ele quer que nós nos movimentamos. Amém? Em nome de Jesus. Somente aqueles que são levados pelo vento do meu Espírito, diz o Senhor, e conhece a minha voz que troveja do céu, são autorizados para se moverem nas águas do sobrenatural. Que você seja essa pessoa, em nome de Jesus, que discerne o dia, que discerne o tempo, que discerne a ocasião e a estação. Em nome de Jesus Cristo, para que você seja um vaso precioso nas mãos do Senhor. Amém? Amém, amém, aleluias. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Eu creio que vai abençoar outras vidas, em nome de Jesus, amém? Não se esquece, compartilha. Amanhã ou agora já começa a disparar essa palavra, porque muita gente ainda está dormindo e precisa ser desperta pelo Espírito Santo, pelo vento que sopra. Amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar um beijo no seu coração, agradecer a sua presença gloriosa no meio de nós. Obrigada, obrigada por estar aqui, Adriana, Ana, Antônio, meu querido, todos vocês, amém, irmã Jacira, não sei se eu consigo ver todos aqui. Louvado, louvado seja Deus, né? A Ângela, já falei com ela. Louvado seja Deus pela tua presença. Eu creio com todas as forças do meu coração que essa palavra impactou a sua vida e que mudanças estarão agora, mudanças sobrenaturais. Essa sensibilidade para ouvir, para onde o vento está soprando, está vindo para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus. Nos vemos assim que possível, assim que minha agenda permitir. Em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus, gente.